Ah, o fetiche do livro. Eu encomendei esse livro aqui de um sebo norte-americano. Parece bem interessante, de um autor chamado Mr. Ramos, professor da Universidade da Califórnia do Sul. Bem legal o livro, o argumento é bem interessante. Parece Alberto Guerreiro Ramos. Será que ele é brasileiro? Eu ia fazer um unboxing desse livro, mas aí eu lembrei que eu não sou youtuber. Então, deixa de lado. Esse livro é a última grande obra do Guerreiro Ramos, o New Science of Organization. Foi publicado originalmente em inglês, assim como ele está. Porque na época o Guerreiro Ramos morava então em Los Angeles, na Califórnia, e trabalhava na Universidade da Califórnia do Sul. E ele publicou então originalmente em inglês mesmo, sendo que as cópias em português que nós temos são traduções do livro original, que é esse daqui. Essa cópia especificamente ela é bem interessante porque ela contém uma dedicatória curiosa. Diz, a dedicatória é para o então chefe do Guerreiro Ramos de departamento, e diz: para Eli Glogol, com afeto e grande admiração, A.G. Ramos, Los Angeles, Califórnia, março 24 de 82. Isso é interessante porque essa dedicatória é provavelmente uma das últimas dedicatórias que o Guerreiro Ramos fez, já que isso é poucos dias antes de ele vir a falecer de câncer. Mas quem foi Guerreiro Ramos? Ele nasceu em 1915, na periferia da Grande Salvador, vindo de uma família pobre e sendo negro. Ele foi para o Rio de Janeiro, onde se tornou inclusive assessor do então presidente da República, Getúlio Vargas, lembrando que na época então o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Chegou então a ser professor da FGV e depois professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele foi reconhecido ainda nessa época, enquanto morava no Brasil, como um grande intelectual, um grande teórico, e assim sendo chamado para dar palestras e conferências mundo afora, inclusive em grandes universidades de prestígio, como a Universidade de Paris ou Yale. Em 62, ele se torna deputado suplente pelo estado da Guanabara, que na época era um estado, né? E em 63 ele assume então como deputado. Mas aí acontece um negócio no Brasil. Em 64 a gente tem a ditadura militar e o ato institucional número 1. Todo mundo lembra do 5, mas o primeiro ato institucional da ditadura foi cassar os direitos políticos da oposição. Porque acontece que o Guerreiro Ramos ele era um deputado de oposição. Ele era do então PTB, que na época era um partido de esquerda, ou centro-esquerda, e fazia oposição ao regime militar. Dessa forma ele tem os direitos cassados e ele é expulso do Brasil, sendo contratado então pela Universidade de Southern California, na Califórnia do Sul, em Los Angeles. E aí ele vai morar lá até vir a falecer em 82. Antes do Nova Ciência das Organizações, ele teve inúmeros livros e artigos muito importantes. Um deles que se destacou ainda, na década de 50, se chama A Redução Sociológica. Na Redução Sociológica, o Guerreiro Ramos argumenta de que soluções sociais, soluções para problemas sociais que deram certo em outros locais do mundo, não poderiam ser simplesmente importados sem uma adaptação radical para os problemas brasileiros. Ele estava argumentando por uma espécie de um combate ao neocolonialismo. Mas nesse livro aqui, que vem várias décadas depois, ele está falando mais especificamente dos problemas que atingem a nós, teóricos dos estudos organizacionais. Ele está falando que as teorias organizacionais, ou pelo menos as teorias organizacionais predominantes, as mainstreams, elas são ingênuas. E a palavra que ele usa é ingênuas, e ele explica que é no sentido que o Husserl usa. O sentido de ingenuidade aqui é o sentido de que a pessoa ingênua para o Husserl era a pessoa que, por meio da sua hubris, por meio da sua arrogância técnica, ela passava a crer que ela era inteligente, que ela entendia o mundo. É mais ou menos como a pessoa que acha que porque ela sabe operar ferramentas complexas, ela é inteligente. Então, nessa lógica de ingenuidade, não adianta uma pessoa ser, para o Guerreiro Ramos e para o Husserl, uma pessoa que opera ferramentas fantásticas, um grande cientista, um grande engenheiro, se essa pessoa não consegue ter relações sociais, se essa pessoa não consegue
ter relações éticas se essa pessoa não consegue estar junto da sua comunidade. E acreditar que ele é inteligente por lidar unicamente com as ferramentas técnicas é uma ingenuidade. Mas o que isso tem a ver com organizações e teorias organizacionais? Bom, vocês lembram que praticamente todas as teorias, ou as teorias predominantes que se estudam em teorias organizacionais, e que a gente pode pegar desde o Taylor, do Fayol, a teoria contingencial e praticamente todas as outras que são vistas, elas têm uma mesma finalidade. E essa mesma finalidade a gente pode resumir grosseiramente como produzir mais com o mesmo trabalho. Em última análise, ninguém ali está pensando efetivamente como gerar bem-estar, como tornar a sociedade um local melhor, como tornar o mundo um local mais ético, nada disso. Tudo o que se pensa é como é que as organizações podem ser ferramentas técnicas para que a gente produza mais. E para fazer essa crítica a essa ideia predominante, o Guerreiro Ramos já parte do livro trazendo o John Maynard Keynes. O Keynes, ele foi um economista, ele foi o Chancellor of Exchequer, alguma coisa assim, que seria a espécie do ministro da economia ou da fazenda no Reino Unido do pós-guerra. E o Keynes, ele se tornou famoso por ser um economista que apregoava um crescimento econômico. Mas mesmo Keynes, que apregoava o crescimento econômico, notava que isso tinha uma limitação. E o Keynes chamava isso do túnel da necessidade econômica. O que ele estava dizendo, em outras palavras, era o seguinte, de que durante um bom tempo, e ele estava falando isso na década de 30, durante um bom tempo a humanidade ia ter que se focar numa parte muito específica da nossa racionalidade, que é essa racionalidade instrumental, essa racionalidade técnica. Até que a gente conseguisse, então, produzir o suficiente para alimentar todo mundo, para que todo mundo tenha casa, para que todo mundo tenha roupa e para que todo mundo tenha as necessidades materiais básicas supridas. Uma vez que a gente superasse esse momento histórico, a gente então poderia sair desse túnel, né? A gente poderia olhar para os lados. E olhar para os lados seria voltar a discutir as questões que são tão importantes para o ser humano, como questões éticas, questões morais, o que nós queremos, como gerar bem-estar, como se importar um com o outro e assim por diante. E não é à toa que o Guerreiro Ramos está pegando essa passagem, ele está dizendo o seguinte, olha, aquele negócio que o Keynes estava falando na década de 30, que um dia ia chegar, já chegou. A gente já saiu do túnel econômico e, no entanto, a gente continua fingindo que a gente está dentro desse túnel econômico. E para ele argumentar nesse sentido, ele vai falar de que existem, e isso é uma inspiração weberiana, existem dois tipos de racionalidade, ou pelo menos dois tipos de racionalidade. Uma racionalidade que é mais ferramental, mais instrumental, que ela é ligada ao cálculo utilitário, que ela é ligada a tudo aquilo que nós pensamos em como conseguir fazer algo. Essa seria a racionalidade instrumental ou funcional. Essa racionalidade, ela foi a base das teorias organizacionais no último século. Mas tem um outro tipo de racionalidade que foi abnegada, que foi deixada de lado, que foi rejeitada pelas teorias organizacionais e foi rejeitada até por essa modernidade em que nós vivemos. Essa outra racionalidade, que ele chama de substantiva, é a racionalidade na qual nós pensamos sobre o que é ético, sobre o que nós queremos, sobre como é melhor viver, sobre os nossos afetos, sobre com quem nós nos importamos. E o que ele está denunciando é de que essa racionalidade substantiva ela foi não só deixada de lado, como paulatinamente ela foi tratada como se isso não fosse racional. Isso é bem comum, a gente ouve a volta e meia as pessoas falando, tendo uma discussão no qual uma pessoa fala, eu acho que o certo é fazer tal coisa. E ele está se referindo a uma questão ética, uma questão moral, né, essa pessoa hipotética. E algum interlocutor diz, mas isso não é racional? Quando na verdade é racional. Não é instrumental, não é funcional, não é uma racionalidade técnica, não é um cálculo utilitário. Mas com quem nós nos importamos, como nós nos importamos e como nossa ética, como nós lidamos com a nossa ética, é racional. E é isso que o Guerreiro Ramos parte nesse livro, para lembrar a gente de que nós temos que voltar a olhar para essa racionalidade substantiva que foi deixada de lado, que foi abnegada, que foi deslegitimada. E com base nisso, então, nós poderíamos voltar a pensar uma teoria organizacional, ou teorias no plural, organizacionais,
que não pensem só em como produzir mais, mas que pensem como é que a gente pode viver num mundo pautado por melhores valores, por uma ética mais justa, ou uma ética melhor, ou uma ética que nos consiga integrar como sociedade.